Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Fernando, sou nefrologista pediátrico e hoje eu queria discutir um pouco com vocês um tema bastante comum e bastante relevante dentro, principalmente das unidades de terapia intensiva. E hoje nós vamos conversar sobre injúria renal aguda e métodos dialíticos. Então, sou o Dr. Fernando Errara, nefrologista pediátrico da Cardioped Brasil e do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Os objetivos da aula, os objetivos da discussão de hoje é discutir sobre o diagnóstico da injúria renal aguda, estratificação de risco para injúria renal aguda, os biomarcadores na IRA e, inclusive, discutir um pouco sobre a IRA no pós-operatório de cirurgia cardíaca e um breve resumo sobre os métodos dialíticos. Em primeiro lugar, iniciamos falando sobre a incidência da IRA, ela é extremamente variável. Então, a frequência da IRA está diretamente relacionada com a gravidade dos pacientes. Então, em uma UTI que os pacientes são extremamente graves, a tendência, a incidência de IRA ser muito maior. No grupo de casos de pacientes que são não tão graves, a incidência de UTI tende a ser menor. Nessa estatística, cerca de 6% dos pacientes admitidos nessas unidades de terapia intensiva estudadas tiveram necessidade de fazer diálise, alguma modalidade de diálise, e em torno de 27% desses pacientes tiveram algum grau de IRA. Em relação ao diagnóstico da IRA, o critério mais usado no mundo, e é o único critério que é aceito tanto para adulto quanto para crianças, é o CADIGO. Então, esse critério, ele avalia basicamente a diurese, a redução da diurese ou a elevação da creatinina. Então, nós classificamos o CADIGO, a princípio, avaliando essas proporções entre aumento de creatinina e diminuição da diurese. Qual o grande problema do CADIGO? Muitas vezes a diurese é subestimada porque os pacientes já estão usando algum tipo de diurético, então isso pode eventualmente retardar algum diagnóstico. E a creatinina é um fator que todo mundo sabe que ela é um fator tardio. Então, se o evento crítico acontece hoje, nesse momento, a tendência é que a creatinina aumente depois de 24 a 48 horas. Uma outra coisa que subestima a creatinina é que os pacientes hipervolêmicos e que estão com balanço hídrico muito positivo, eles tendem a diluir a creatinina, dando um falso valor baixo da creatinina. Então, isso acaba sendo fatores limitantes com relação ao CADIGO. Mas até hoje é o score clínico mais usado. A neonatologia tem, lógico, seu CADIGO adaptado e essas foram as tendências. É muito comum a gente receber uma ligação da UTI num contexto dessa forma. A pessoa liga para a nefro e fala, olha, eu tenho um paciente que chocou ontem, ou o paciente teve um estresse cirúrgico ontem, ou aconteceu algum evento clínico com esse paciente catastrófico. Ele ainda urina, mas não urina o suficiente e a creatinina não subiu ainda. É muito frequente a gente escutar essa terminologia ainda. Então, na cabeça do intensivista, a creatinina vai subir. Ela não subiu ainda. Por que ele pensou isso? Então, em 2010, um grupo aí composto pelo Goldstein, de Cincinnati, ele fez uma proposta de estratificar os fatores de risco para a IRA. E ele nomeou esse score de angina renal. Ele percebeu que tinham várias variáveis e os grupos de pacientes que desenvolviam algum grau de IRA durante a internação hospitalar em UTI, eles tinham características peculiares, eles estavam em um grupo grande de pacientes. E o que ele quis? Ele percebeu que estudando a estatística de incidências de IRA, ele descobriu que só o fato do paciente ser admitido numa unidade de terapia intensiva, ele já tem 5 a 10% de chance de desenvolver algum grau de injúria renal. Se esse paciente tivesse submetido a um transplante de medula óssea ou qualquer coisa do tipo mais severa, ele tem de 11 a 21% de chance de
ter algum grau de injúria renal. E os pacientes que estão com ventilação mecânica e o uso de droga vasoativa, eles têm até 50%, mais de 50% de chance de desenvolver algum grau de IRA. Então, ele classificou esses pacientes em um risco moderado, que é sendo admitido em UTI, um médio risco, que seria o paciente que teve um TMO, por exemplo, e os pacientes de alto risco, pontuando aí 5 pontos os pacientes que tiveram uma ventilação mecânica e inotrópico. Ele associou isso daí com um contexto que em 2010 já existia, mas era ainda muito pouco difundido, que era o contexto de fluid overload. Na mentalidade dele, o fato do paciente estar com um balanço hídrico muito positivo, que era muito comum antes de 2010, que o excesso de volume era uma coisa extremamente comum, e eles foram percebendo que os pacientes que tinham um excesso de volume, principalmente fluid overload acima de 20%, eles tinham uma mortalidade muito maior com relação aos pacientes em geral. Então, eles associaram tudo, os fatores de risco do paciente para desenvolver uma IRA, quanto que diminuiu do clearance desse paciente, ainda era 2010, então estava muito em Perrifle, que falava sobre diminuição de clearance, não desse aumento da creatinina, e ele associou ao conceito do fluid overload. E ele colocou aqui como um paciente que tem um fluid overload maior do que 15%, ele já é um fator de risco para injúria renal aguda, dependente de outros fatores. E esse artigo foi bastante interessante, que ele começou a tentar introduzir uns fatores de risco para o paciente para desenvolver uma futura IRA na evolução médica dele. O conceito de fluid overload é um conceito que tem todas as fórmulas matemáticas para você calcular, mas basicamente é a proporção de ganho de líquido que você calculou para esse paciente desde que ele foi admitido na UTI. Então, por exemplo, o paciente chegou hoje na UTI com 10 quilos e durante 24 horas ele ficou grave, chocou, precisou receber transfusão, droga vasoativa, recebeu muito volume. No dia seguinte, você pesou o paciente e ele estava com 11 quilos. Então, significa que ele ganhou 1 quilo em 24 horas ou 10% de peso. Então, ele tem um fluid overload igual a 10%. Como a gente tem muita dificuldade técnica, eventualmente, na UTI, porque os pacientes são muito graves, não tem como pesar todo dia, eventualmente. Então, nessas situações, adaptou-se o fluid overload, o conceito clássico de fluid overload, que era com relação ao peso, para o conceito de balanço hídrico. Então, calcular o balanço hídrico do paciente, ver quantos % do peso ele ganhou nesse período e ir somando como o fluid overload desse paciente. Aqui em 2010, esse estudo foi feito também muito próximo do estudo do Goldstein, que avaliou a mortalidade, o fluid overload com relação à mortalidade em crianças em terapia contínua de diálise, em pacientes pediátricos. Foram 153 pacientes com menos de 10% de fluid overload, 51% com 10 a 20% de fluid overload e 93 pacientes com mais de 20% de fluid overload. E o resultado dele foi que os pacientes que tinham mais de 20% de excesso de fluidos antes de iniciar a terapia contínua tiveram um aumento de mortalidade significante estatisticamente, né, com a R de 8,5, com intervalo de 2,5 a 25,8. E o balanço hídrico negativo, no caso do estudo dele, diminuiu a mortalidade. Recentemente, agora em 2021, eu acredito que seja um grupo de neonatologistas, eles estratificaram o risco do Goldstein. Eu acho que eles imaginaram quem entende de neonatos somos nós, neonatologistas. Então, eles validaram o método STARS, que é uma forma de estratificar os potenciais riscos de injúria renal aguda no paciente neonatal. Então, são vários parâmetros que você vai pontuando. Então, o paciente fez ventilação com pressão positiva, ganha 7 pontos. A idade gestacional desse paciente é menor do que 28 semanas, ganha 7. Teve sepse, ganha 6. Tem doença cardíaca significante associada, ganha 10. A diurese é menor do que 1,3 ml/kg, ganha 7. Creatinina maior do que 0,98, ganha 20. Uso de alguma droga nefrotóxica, ganha 11.
furosemida ou inotrópicos. Realmente, inotrópico é uma coisa que tem bastante relevância aqui. E no estudo deles, um valor de referência maior do que 31,5 já indica uma alta probabilidade de injúria renal aguda nos próximos 7 dias. Com relação ao uso dos diuréticos, é bastante comum nós escutarmos na UTI, estamos dando diurético para o paciente urinar melhor. Tem sentido esse raciocínio, desde que o manejo do teu diurético seja para evitar os excessos de fluidos. Então, se o objetivo for manejo de fluid overload, ok, vocês estão autorizados a usar os diuréticos. Não existe nenhuma evidência científica de que o uso de diuréticos reduz chance de uma injúria renal aguda, ou não tem nenhuma relação com a gravidade dessa injúria renal. Inclusive, altas taxas de diurético, altas doses, podem aumentar as chances de desenvolver uma injúria renal aguda e otoxicidade. Seria muito mais fácil se existisse alguma coisa que pudesse antever a creatinina. Então, algum biomarcador que fosse mais prematuro, mais precoce, mais eficaz do que a creatinina. Então são vários biomarcadores que estão em estudo atualmente na IRA. Então, esse slide eu coloco para a gente ter um exemplo de como seria... Imagina uma situação, o paciente foi admitido em UTI e ele está clinicamente sem evidência de UTI, só que ele tem uma sepse, tem um evento que é um potencial causador da injúria renal. Então, ele vai ser admitido, vai começar o suporte clínico, vai começar antibiótico, volume, necessidade de droga, e depois de 24, 48 horas, esse paciente começa a aumentar a creatinina. Aí nós vamos começar o tratamento, vamos restringir volume, vamos aumentar diurético, vamos evitar a droga nefrotóxica quando possível, e depois, se o paciente evoluir mal, seguimos com eventuais terapias dialíticas ou coisas assim. Agora, imagina se a gente tivesse uma possibilidade de descobrir logo no começo que esse paciente vai ter uma injúria renal. Então, ele foi admitido numa UTI, a gente dosaria os biomarcadores. Se os biomarcadores vierem positivos, significa que esse paciente já tem algum grau de lesão renal. Então, talvez esse paciente não vale a pena a gente entrar no mérito de fazer uma grande quantidade de volume, talvez já vale a pena estudar na farmácia, iniciar uma droga talvez menos nefrotóxica, com um contexto semelhante desse paciente. Então, a gente poderia se programar melhor se a gente tivesse uma forma de antever esses processos. Ou, imagina a mesma situação na hipervolemia, né? Você tem uma situação de hipervolemia e você quer saber se o que nós vamos fazer? É realmente uma hipervolemia? Não é? Existe a chance de cabe mais volume para esse paciente? Não cabe mais volume? Então, a gente poderia... Imaginamos que o paciente está numa situação de hipervolemia, dosamos os biomarcadores urinários. Se os biomarcadores estiverem refletindo que o paciente já tem uma lesão renal instalada, uma lesão importante, talvez esse paciente não vale a pena fazer uma ressuscitação volêmica muito grande, ou talvez já vale a pena a gente antever o que seria o desfecho desse paciente. Mas a grande verdade é que, dos muitos biomarcadores que estão no mercado, alguns estão em estudos, o NGAL parece promissor com relação a identificar potenciais lesões renais agudas, mas eles ainda não têm uma acurácia tão importante, ou pecam na sensibilidade, ou pecam na especificidade, então falta muito estudo ainda. A cistatina C já parece muito bem documentada, mas para quantificar a função renal, quantificar o clearance, não saber se o paciente está com uma lesão aguda ou não. E no contexto da cirurgia cardíaca, as referências na literatura indicam incidência de aproximadamente 40% ou até 40% dos pacientes podem ter algum grau de injúria renal no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Dentre os principais fatores de risco está a menor idade, quanto menor idade, maior a chance de desenvolver IRA, o maior tempo de SEC, a complexidade da cirurgia, as complicações intraoperatórias, o tempo de bypass maior do que 180 minutos e cirurgias de aorta torácica. Aqui eu coloquei uma tabela que saiu em 2014, também do Goldstein, que eles, assim como a NEL, assim como a pediatria, assim como todas as outras áreas, eles estão
buscando identificar fatores de risco para desenvolver uma IRA, uma injúria renal aguda durante a internação. É lógico que esses protocolos, indicações dependem de cada centro. Eu li bastante sobre a classificação de HACs, né? Muitos centros usam a classificação de HACs para avaliar o que vai fazer, inclusive do ponto de vista renal, né? Alguns grupos colocam HACs 4 ou mais, vale a pena uma avaliação criteriosa de caso a caso para avaliar a passagem ou não de TENCOF no intraoperatório. Então, especificamente nesse artigo lá de Cincinnati, os colegas classificaram como alto risco neonatos menores do que 3 meses, que iam fazer cirurgia cardíaca, com circulação extracorpórea, lactentes menores do que 6 meses, que iam fazer transplante cardíaco, menores de 4 meses, que iam fazer cirurgia de tetralogia de Fallot ou dupla via de saída de ventrículo direito. Então, esses pacientes, eles consideravam fortemente passar o TENCOF no centro cirúrgico. Os riscos moderados, pacientes maiores de 6 meses, que iam fazer transplante cardíaco, maiores de 4 meses, com Fallot ou dupla via de saída, e os que tiveram o bypass cardíaco maior do que 120 minutos. Esses pacientes, então, selecionaria caso a caso. Os pacientes que têm um risco potencial muito grande de desenvolver uma injúria renal aguda, a consideração em implantar o catéter no intraoperatório facilita muito o não retardo ou o início precoce da diálise no recém-nascido. Eu coloquei esse artigo porque vai vir muito à tona. Então, foi aprovado para o adulto o FUR-Stress, que é o estresse de furosemida para diagnóstico e previsão de prognóstico para injúria renal aguda, e está chegando, lógico, vai chegar na criança com muita força. O que seria o estresse de furosemida, na verdade? Então, nós pegaríamos o paciente que estamos suspeitando que tem um risco grande de evoluir para IRA e a gente faz um estresse de furosemida. Para os pacientes virgens de furosemida, faria 1 miligrama por quilo em bolos, e os pacientes que tiverem uso de furosemida, faria 1,5 miligrama por quilo em bolos. E acompanharia esses pacientes nas próximas 6 horas. Se esse paciente tiver tido um aumento no débito urinário de mais de 1 ml quilo-hora, isso daí se associou com uma diminuição de chance de injúria renal aguda. E aí você deve estar perguntando, mas a furosemida diminuiu a chance da injúria renal aguda? Na verdade, a explicação mais aceita é que o paciente que a furosemida conseguiu chegar até o sistema renal, agir no túbulo renal e bloquear a bomba de sódio potássio 2-cloro para fazer a furosemida funcionar, significa vivamente que o paciente ainda tem túbulo interstício, então ele ainda tem rim funcionante. Então isso daí é um marcador muito importante para a evolução do paciente. No estudo dele aí foi 166 pacientes, né? Então dos 54 pacientes tiveram IRA. Isso aqui foi num contexto, esse estudo em si foi num contexto de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Esse artigo foi talvez o maior com relação a esse tipo de abordagem. Foi um estudo com 4.000 crianças e em torno de 112, 120 crianças desenvolveram IRA, e acredito que 100 dessas crianças tiveram IRA com necessidade de algum método dialítico. E as patologias mais comuns é bastante semelhante aí com a nossa estatística, né? Alteração das veias pulmonares totais, Nordwood, Jatene, com correção de defeito septo, próprio Jatene. Essas daí são as cirurgias que mais frequentemente se associaram com a lesões renais agudas com necessidades de diálise. E esse artigo colocou os pacientes que eram muito alto risco, que já vieram com TENCOF, ele separou em 2 grupos. 48 pacientes tiveram início da diálise precoce nas primeiras 24 horas, e o grupo 2 tiveram início da diálise um pouco mais tardio, depois de 48 horas. E a mortalidade nos 30 dias que ele estudou teve uma menor mortalidade nos pacientes que iniciaram a diálise mais precoce. Com relação à comparação entre diálise peritoneal e furosemida no paciente para prevenção de fluid overload no pós-operatório de cirurgia cardíaca.
Então, esse estudo foi com 73 crianças, teve um grupo, no estudo em si, o grupo furosemida teve 3 vezes mais chance de ter fluid overload maior que 10%. Então, os que tiveram fluid overload maior que 10%, ninguém esperou para ver o que ia acontecer, então já iniciaram algum método dialítico. E esse grupo furosemida teve maior tempo de ventilação mecânica, com um intervalo de 1,2 a 8. Maior tempo de inotrópico, tiveram mais distúrbio hidroeletrolítico, porém, não mudou a mortalidade desse grupo estudado. E, por fim, eu concluo essa aula de IRA inicial com qual que seria o manejo mais correto da gente abordar uma injúria renal aguda num paciente crítico. Então, imagina que o paciente fez a cirurgia cardíaca, isso seria um processo passivo, um manejo passivo. O paciente fez a cirurgia cardíaca, aí foi para a UTI, começou a ter o suporte, e aí evoluiu para baixo débito, aí seguimos com suporte, aí o paciente começou a apresentar os primeiros indícios de injúria renal aguda e acumular o balanço hídrico. Após acontecer isso daí, nós vamos reduzir o volume, evitar as drogas nefrotóxicas, aumentar diurético e fazer todos os manejos clínicos. Depois que acontecer isso, esse paciente pode piorar da injúria renal aguda e piorar mais o fluid overload, e aí, nesse caso, a gente vai indicar terapia renal substitutiva e ver o desfecho final. Agora, como a gente pode fazer uma forma mais proativa de atuar, que talvez os pacientes vão ter muitos benefícios com relação a isso. Então, o paciente fez a cirurgia cardíaca, a gente já classifica o risco desse paciente. Então, esse paciente é um baixo risco, então nós classificamos lá o RAX, classificamos de qualquer das outras formas, vimos se esse paciente já tinha doenças prévias, se for um neonato, você pode aplicar o score da neonatologia. É um baixo risco, nós vamos acompanhar. O paciente é um alto risco, talvez já não vale a pena a gente iniciar para esse paciente nosso clássico esquema vancomicina com tazocin. Talvez já valha a pena a gente estudar uma forma mais maleável de iniciar as terapêuticas. Talvez esse paciente já valha a pena a gente começar a restrição hídrica, manejo de diurético, começar um controle antes para tentar antever a injúria renal aguda dele. Ele operou, classificamos ele com alto risco, fazendo estresse de furosemida. Se esse paciente for estresse de furosemida positivo, ótimo, a gente vai acompanhar e seguimos na avaliação dele. Paciente estresse por furosemida negativo, aí cuidado especial com ele, avaliar a prescrição item por item, aumentar a concentração das medicações ao máximo, tomar cuidado com as lavagens de sonda, lavagem de catéter, economizar o volume, principalmente nos recém-nascidos, o máximo possível, já que o fluid overload excessivo é um potencial tão grande de mortalidade nesses bebês. Então, é isso que eu queria falar com relação à injúria renal aguda, e agora eu vou fazer um breve resumo do que seriam os métodos dialíticos mais comuns, para depois a gente abrir para discussões. Em primeiro lugar, queria falar sobre a diálise peritoneal. Não tem como vocês verem um nefrologista pediátrico criticar ou não gostar ou odiar a diálise peritoneal, até nas inúmeras situações que a diálise não é uma maravilha, mas ela ainda é um método seguro, ela é um método eficaz, não precisa de anticoagulação para você fazer a diálise. Ela é possível ser realizada em pacientes extremamente instáveis hemodinamicamente, e ela é um processo que a gente pode fazer contínuo. Então, a diálise peritoneal é um excelente processo. Tem um estudo bem antigo que comparou as proporções entre a superfície abdominal de um adulto e de uma criança. E eles descobriram que o bebê, além de tudo, ele tem uma proporção quase 2 vezes maior de tamanho de peritônio para a proporção corporal. Então, isso é uma relação legal também. Com relação à fisiopatologia, só para a gente se acostumar com as terminologias, imagina então que a gente tem uma membrana peritoneal e ela é altamente vascularizada. Essa vascularização, os capilares funcionam como uma membrana semipermeável, e aí nós vamos usar o banho de diálise, a gente vai colocar um líquido dentro da cavidade abdominal, que, por exemplo, esse líquido vai ter 0 de ureia e o paciente vai ter 200 de ureia. Então, por exemplo, a tendência natural, por processo de diferenças de concentração,
é a ureia sair do paciente e ir em direção ao banho. Esse processo de transporte de substâncias do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a gente chama de processo de difusão. Junto com o processo de difusão, a concentração, a osmolaridade do líquido que a gente coloca na barriga do paciente, ela tende a ser um pouco maior do que a osmolaridade do sangue do paciente. Então, a tendência é a água sair do paciente e ir em direção ao banho. Esse processo de remoção de água do paciente e a diferença entre o tanto que entra de volume na barriga e o tanto que sai de volume é o processo que a gente chama de ultrafiltração. E a convecção seria, na verdade, quando a água vem de um lado para o outro, ela não vem na forma de H2O. Então, ela sai água, sai alguns eletrólitos, sai pequenos solutos, sai outros mediadores. Então, existem outras formas de você perder. Então, a água não sai puramente. Então, esse arraste de substâncias junto com a água, a gente chama de processo de convecção. E esses são os princípios fisiopatológicos da diálise peritoneal. Na prática, a forma de fazer a diálise peritoneal, nos pacientes agudos, geralmente a gente implanta o catéter ou no centro cirúrgico, seria o ambiente ideal, mas eventualmente precisa implantar à beira-leito. E a diálise peritoneal tem muitas vantagens. O maior grupo beneficiado de diálise peritoneal são aqueles pacientes menores de 1 ano, os pacientes pós-operatórios de cirurgia cardíaca, os baixo peso e os pacientes que têm algum grau de instabilidade hemodinâmica também se beneficiam do método. Sobre a diálise convencional, então nós podemos fazer uma diálise convencional, que seria essa daqui é a máquina clássica de hemodiálise. Essa daqui é uma Genius, que seria uma máquina que faz SLED, que é uma modalidade de hemodiálise estendida. Os fluxos de sangue e dialisados são menores aqui na Genius, e isso daí dá alguma vantagem hemodinâmica. Mas o grande problema das máquinas de hemodiálise convencional que a gente tem nos dias de hoje é que o menor preenchimento do sistema da máquina de hemodiálise é 90 ml. E o que mais tem no mercado é em torno de 140, 150 ml, que seria um capilar FX PAED com linha Baby, para ter 90 ml, e um F4 com linhas pediátricas, que dariam em torno de 130, 150 ml, só para preencher o sistema. Então, se você imaginar 90 ml de preenchimento num contexto de um bebê de 10 quilos, que tem 800 ml de volemia, é perfeitamente plausível de você, teoricamente, iniciar a diálise nesse paciente. Mas se você pegar um bebê de 3 quilos, que tem 250 ml de volemia, o prime da máquina é mais do que 1/3 da volemia desse paciente. Então, muito dificilmente você vai conseguir ter uma diálise tranquila, e caso você dialise esse paciente, tem muita chance de ter complicações como hipotensão, hemorragia craniana, você não conseguir remover os fluidos que você teria interesse de remover, instabilidade hemodinâmica, classicamente, pelo menos com relação à diálise e hemodiálise, a instabilidade hemodinâmica é uma coisa que restringe bastante a nossa indicação desse método, pelo grande risco de fazer uma instabilidade hemodinâmica durante a diálise. Só para vocês entenderem um pouco da fisiopatologia da hemodiálise, então, nós temos o sangue, que a gente puxa o sangue com uma velocidade. A velocidade com que a gente puxa o sangue do paciente, nós chamamos de fluxo de sangue. Então, teoricamente, por definição, quanto maior o fluxo de sangue que tiver, mais rápido esse sangue vai passar aqui, então mais sangue você vai dialisar. Então, teoricamente, aumenta a tua dose, tua taxa de diálise. Eu gosto de fazer uma analogia da hemodiálise com o sistema renal. Então, imagina que isso aqui é a artéria renal, e aí ele vai chegar aqui e vai bater em 1 milhão de glomérulos, em arteríolas aferentes. Vamos chegar em 1 milhão de arteríolas aferentes. Aqui o sangue vai chegar pela linha e vai bater em centenas de capilares, que são pequenos, e os capilares, eles são membranas semipermeáveis. Então, em nenhum momento vai haver mistura de sangue com o banho. Você vai entrar o sangue vai passar pelos microcapilares,
e vai existir um banho que a gente chama de fluxo do dialisato. O fluxo dialisato é um banho que vai correr em mecanismo contracorrente com o fluxo de sangue. Então, o fluxo de sangue vai vir nessa direção e o fluxo de diálise vai vir nessa direção. O paciente também, o sangue do paciente vai ter 7 de potássio e 200 de ureia. O banho vai ter 0 de ureia e 2 de potássio. Então, a tendência é a ureia e o potássio sair do sangue e ir em direção ao banho. O paciente vai estar com 8 de bicarbonato, com uma acidose muito grave. Esse banho vai estar com 28 de bicarbonato e você pode aumentar até 33, 34 max por litro. Então, o que vai acontecer? O bicarbonato vai sair do banho e vai em direção ao paciente. Então, esse processo de sair do meio mais concentrado para o menos concentrado é o processo fisiopatológico que a gente conhece como difusão. Quando você programa a remoção de fluidos, você também vai tirar a água do paciente e também não vai sair na forma de H2O, vai sair água e outros solutos. Esse processo de arraste dos outros solutos junto com a água é o processo que a gente conhece como convecção. E o processo de remoção literal dos fluidos a gente chama de ultrafiltração. Então, esses são os processos fisiopatológicos da hemodiálise, que basicamente são os mesmos processos da diálise peritoneal. Aqui eu só botei o capilar menorzinho que a gente tem, só para exemplificar. E, para mim, as principais perguntas quando você está pensando, está passando pela sua cabeça iniciar uma terapia de hemodiálise. A primeira pergunta é: existe uma contraindicação para diálise peritoneal ou existe um motivo muito importante para iniciar hemodiálise ao invés de diálise peritoneal? Essa é uma das primeiras perguntas. É claro que depende muito do centro que você está. Por exemplo, o Samaritano em São Paulo tem extrema experiência em hemodiálise, então eles raramente fazem diálise peritoneal. Enquanto na maioria dos centros a gente vê já uma conduta mista com relação às indicações de diálise. E acho que a maioria dos centros do mundo também tem a preferência por diálise peritoneal, principalmente pequenos. A segunda pergunta é se o priming, se o preenchimento do sistema, se as linhas, somando as linhas e o capilar, se esse volume é compatível com o paciente. Então, aquilo que eu estava calculando com vocês. Se o paciente pesa 3 quilos, você não vai conseguir ligar ele no prime de 130 ml, é incompatível. Então, não é viável esse método. Esse paciente tem condições hemodinâmicas para tolerar uma hemodiálise? É uma pergunta bastante importante. Se ele não tiver condições hemodinâmicas, dificilmente você vai chegar no teu objetivo numa hemodiálise convencional. E, por fim, eu trago as terapias de hemodiálise contínua. Então, essa daqui é a Prisma Flex, essa daqui é a modalidade mais avançada da Prisma Flex, que é a Prismax. Essa daqui é a Multifiltrate da Fresenius e essa daqui é a Carpe Diem. Eu não lembro da marca da Carpe Diem. Ela ainda não é difundida, tão difundida e não é autorizada aqui no Brasil. Praticamente nenhum centro usa Carpe Diem. Mas ela foi feita para fazer diálise em neonatos. O priming de sistema dela chega a 15 a 18 ml, o preenchimento total do sistema. Ela é uma máquina que faz exclusivamente ultrafiltração, né? Mas existe aí, ela é uma marca italiana. A importância das terapias contínuas, na verdade, não é um método que inicialmente nós indicaríamos para qualquer grupo de pacientes. Na prática, quando a gente indicaria uma diálise contínua, por exemplo, nós temos um caso clínico de um paciente que fez um PMO e ele evoluiu com um quadro extremamente grave, com uma neutropenia febril severa. Ele tem previsão de receber 4 antibióticos, 3 transfusões de sangue, plaqueta, plasma, crio, volume. Então, esse paciente tem uma previsão de receber 4.000 ml de volume no dia. E aí você calcula o débito urinário desse paciente, ele tem 1.000 ml de débito urinário. Você sabe que ele vai ficar 3.000 ml positivos em 24 horas. Então, nesse caso desse paciente, e ele é um paciente oncológico, não tem imunidade, talvez esse paciente já valia a pena a gente cogitar iniciar uma terapia contínua, porque em vez de ter que fazer uma ultrafiltração de 1.000 ml em 4 horas, que seria uma hemodiálise convencional, no melhor dos cenários, talvez a gente poderia tirar
150 ml por hora e ter uma outra... Oi? E ter uma outra filtração em 24 horas de em torno de 3.000 ml. Como que funcionaria quais seriam as diferenças, então, entre a hemodiálise, a diálise peritoneal e, no caso aqui, eu vou citar o que seria a hemodiafiltração. Então, o sangue, então, exatamente igual à hemodiálise, ele vai iniciar com um fluxo de sangue e esse paciente vai ter uma bomba de sangue e ele vai chegar até o capilar. Dentro do capilar, exatamente o mesmo processo da hemodiálise, ele vai passar por vários capilares pequenos e depois vai sair pelo outro lado até retornar para o paciente. Vai sair um fluxo de diálise, que é uma solução biocompatível, então, com uma solução eletrolítica já programada, a gente previamente vai programar, ou nos banhos novos, por exemplo, da Baxter, eles já têm um banho pronto, e esse banho vai em mecanismo contracorrente ao fluxo de sangue exatamente igual à hemodiálise. Então, ela é uma hemodiálise. Então, o fluxo de sangue vai vir nessa direção, o fluxo de diálise vai vir nessa direção, não vai ter contato sangue e fluxo de diálise, e as trocas vão acontecer da forma que a gente explicou na hemodiálise. Então, do menos concentrado para o mais concentrado, a remoção de fluidos vai arrastar substâncias, então vai ter difusão, vai ter convecção e vai ter ultrafiltração. O que muda na hemodiafiltração? Ou o que muda nas máquinas de hemodiálise contínua mais atuais? Junto com a hora que o sangue está sendo puxado aqui do paciente, nós vamos ter uma solução de reposição. Ou a reposição vai se misturar com o sangue do paciente antes da bomba de sangue, que a gente chama de reposição pré-bomba de sangue, ou esse sangue vai se misturar com o sangue do paciente pós-bomba de sangue, lá na frente. Então, ou o sangue vai ser misturado nessa região, ou o sangue vai ser misturado com uma solução de reposição nessa situação. E, automaticamente, a máquina vai calcular quanto que entrou de fluxo de reposição e ela vai remover esse fluxo de reposição. Então, imagina que a gente está fazendo exatamente como se a gente fosse coar o café. A gente pega, passa a água, e aí um monte de coisa passa junto com a água. O café que a gente bebe, inclusive. Então, a ideia é mais ou menos isso. Esse processo de misturar o sangue do paciente com o banho de reposição e drenar esse processo de forma automática, esse processo a gente classifica como hemofiltração. Então, exatamente como se a gente estivesse filtrando o sangue. E, associado a esse processo, a gente pode fazer um processo de hemodiálise. Então, a associação entre o processo de hemodiálise e o processo de hemofiltração a gente chama de hemodiafiltração. E esse processo pode ser realizado pelas máquinas de diálise contínua e que são vários estudos, tem, claro, que alguns filtros especiais que já têm comprovação científica que a diálise contínua com esses métodos é capaz de remover fatores inflamatórios da sepse, outras citoquinas inflamatórias importantes aí na evolução da sepse. Eu coloquei aqui uma diferença também importante com relação às terapias contínuas, é que existem dialisadores para terapias contínuas isso que particularmente da máquina da Baxter, né, Prisma, que teria seria compatível com uma superfície corpórea de até 0,2 metro quadrado. Na bula, eles colocam que até 8 quilos é autorizado pela bula, mas vários serviços fazem diálise contínua em crianças menores, até em pequenos mesmo, 3,5 kg, 3 quilos, com bastante experiência em vários serviços do mundo. O capilar M60 já é compatível para um peso maior. Mas o priming total, o volume total de preenchimento do sistema desse
desse sistema são os 60 ml, então é mais compatível do que os 90 da convencional. Uma outra coisa prática da ultrafiltração, que isso daí é uma das coisas que mais facilita a vida do intensivista, é você chegar para eles e falar assim, qual a previsão? Quanto que você vai dar de volume para o paciente? Quanto que você está estimando de diurese? E aí, se o paciente tiver ainda edema clínico, a gente programa a nossa ultrafiltração calculada a partir de 1 ml a 2 ml por quilo por hora no máximo de ultrafiltração, mas a gente acrescentaria todos os fluidos que esse paciente vai receber em 24 horas. Eventualmente, a gente subtrairia a diurese. E esse volume que a gente vai encontrar, a gente vai dividir por 24, e aí qual que vai ser o objetivo dessa criança para a ultrafiltração. Então, isso daí faz ser um processo muito matematicamente real. Você consegue... A UTI, eu não posso que esse paciente fique com balanço hídrico positivo de nenhuma forma de hoje para amanhã. Então, desde que o paciente tenha condições clínicas, é muito possível que você consiga atingir com precisão aí a sua ultrafiltração depois de 24 horas nas modalidades contínuas. Uma outra característica, isso daqui está diretamente relacionado com o contexto de estabilidade hemodinâmica do paciente durante a terapia, é que no melhor dos cenários, uma hemodiálise convencional roda bem com o fluxo de sangue, que é a velocidade que você está puxando o sangue do paciente, 50, 60, 70 ml por minuto de fluxo de sangue, que se você for pensar isso para um bebezinho, é um fluxo de sangue extremamente intenso. Já as máquinas de diálise contínua são capazes de rodar a diálise com fluxo de sangue de pelo menos 30, né? 20 é um exagero, mas pelo menos 30 ml por minuto, que isso é metade do fluxo de sangue, e isso confere uma maior estabilidade hemodinâmica para o paciente. E o slide final seria as vantagens e desvantagens das terapias dialíticas. Então, com relação à diálise peritoneal, claro que depende de paciente para paciente. Se é bebezinho, se é pós-operatório de cirurgia cardíaca, esquece. Diálise peritoneal é o melhor método, desde que não haja contraindicações ou falha do método. Às vezes o paciente começa a diálise peritoneal e tem uma peritomelite severa, o catéter para de funcionar, a diálise não está mais dando certo, e nessas situações, eventualmente, se o paciente tiver um prognóstico favorável, seria um candidato para você trocar o método dialítico com uma diálise contínua, por exemplo. As vantagens relacionadas da peritoneal, então ele é um método contínuo, que é importante, ele consegue remover fluidos, ele é um método que é possível de se fazer com pacientes instáveis, não precisa de anticoagulação, e ela é um método extremamente barato para ser feito. Tem um monte de desvantagem também, muitas vezes a diálise peritoneal não dá certo, muitas vezes você não consegue ter uma precisão de quanto que você vai remover de fluidos, de quanto que você vai tirar de ultrafiltração, ela tem um risco maior de peritonite, infecções, extravasamento do líquido pelo hósteo do catéter, então, às vezes você aumentando, se você progride muito o volume do banho, você começa a restringir, atrapalhar a ventilação mecânica, então tem alguns contra aí o método de diálise peritoneal. Hemodiálise convencional, você vai precisar fazer passar um catéter, né, em termos técnicos, não é muito complexo. A parte técnica da máquina de hemodiálise é feita por técnicos e enfermeiros de hemodiálise, então a maioria dos centros grandes tem bastante técnico de diálise, hemodiálise. Um grande problema é que eventualmente você precisa de coagular o paciente, ou você vai precisar, nos pacientes agudos, lavar com soro, mas o grande problema da hemodiálise é que é um método de alta performance intermitente, então se o paciente estiver com 280 de ureia, você não pode ligar ele e fazer 4 horas de diálise, porque senão você pode derrubar de 280 a ureia dele para 30, e aí fazer o mesmo mecanismo do que de você derrubar uma glicemia de high para zero. Então você pode diminuir drasticamente a osmolaridade do paciente e fazer uma síndrome do desequilíbrio eletrolítico ou eventualmente um edema cerebral. Então,
tem que começar devagarzinho, tem que começar com 1 hora e progredir para 1 hora e meia, para 2 horas, então é um processo lento. E dependendo da condição clínica do paciente, dificilmente você vai conseguir remover a quantidade de fluidos que você precisa remover. Mas não deixa de ser uma modalidade que é bastante usada. Eu gosto bastante em adolescentes, em crianças maiores, eu gosto bastante de preferir indicar hemodiálise do que indicar peritoneal. E no caso da contínua, qual é um dos maiores, os grandes problemas da diálise contínua? Basicamente é custo. Então, ela proporcionalmente é muito mais cara do que todos os outros métodos de diálise. Ela tem também riscos de sangramentos, também tem riscos de... geralmente, quando você está em terapias contínuas, as doses das medicações têm que ser reajustadas para a terapia, porque ela remove realmente uma taxa muito maior de medicações, até inclusive, e tem risco também de sangramento, hipotensão e instabilidade hemodinâmica, embora seja bem mais raro do que na hemodiálise. Ela tem a vantagem de você conseguir ligar o paciente, na maioria das vezes, com grande sucesso em situações de instabilidade hemodinâmica, e ela tem uma excelente performance para clarear os solutos, para melhorar melhora laboratorial, ou remover os produtos aqui, ureia, potássio, todos os outros componentes. Então, a performance é excelente da máquina, a ultrafiltração é bem programada e você estabelece isso antes, e você pode mudar conforme a terapia vai evoluindo. E o maior assim, problema é basicamente a parte de custo, eu acredito que seja isso. A gente acaba deixando, então, por esses motivos, a indicação mais selecionada. Então, não é qualquer paciente que for admitido na UTI que vai entrar em prisma, ou que vai entrar em diálise contínua. Na prática, a gente adota a possibilidade nos casos de quando realmente não tem uma possibilidade de fazer um outro método, ou teve falha no método, ou ineficiência. O único contexto de pacientes que eu acho que são muito bem indicados às terapias contínuas é aqueles pacientes oncológicos que, que vão entrar em neutropenia febril, que tem uma previsão de receber volumes extremos. Então, esses pacientes seriam uma indicação bastante formal. E é isso que eu tinha para falar.